Como é que entra na live? Bem acompanhado. Ó, como é que ela tá calminha. Com a pata bem, né, minha filha? E aí, pessoal? Escolhi uma roupa branquinha hoje pra não agravar o pita de ninguém, mas tem o quadro vermelho aí, brilhante, reluzente de fundo, então já mexe com o pita da galera um pouquinho. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aos poucos pra gente logo começar a live. Meu cachecol preferido. Tenho muitos lenços, mas esse aí é o titular. Bem, pessoal, seguinte, né? Eu tenho buscado trazer sempre alguma informação legal de Ayurveda para vocês. Adoro fazer isso. E aí escolhi, como a gente tem tipo umas 4.000 pessoas novas no perfil nos últimos 2, 3 meses, a Ayurveda tá chegando para muita gente, tô achando muito bonito de ver isso. Então eu tô fazendo umas lives mais básicas sobre os doshas. A gente falou semana passada sobre a base dos doshas, a gente falou sobre exercícios, sobre uma visão mais externa dos doshas. A gente falou segunda-feira sobre as bases mais avançadas do dosha de Vata, tá? Meu cachorro tá brincando com a minha gata ali, se ele fizer uns barulhinhos e incomodar vocês, faz parte da vida. Roberta Gravina, que bom que você tá aí, minha amiga, quanto tempo. E aí a gente vai fazer o seguinte... Hoje a gente vai falar sobre as bases avançadas para o dosha de Pitta, tá bom? Então eu deixei separado algumas coisas que são importantes da gente entender. Vamos lembrar que doshas são diferenças biológicas, são características que ficam exacerbadas, apaziguadas. Dosha pode ser traduzido como aquilo que adoece, como aquilo que entra em desequilíbrio, como aquilo que decai, como aquilo que muda o tempo todo. Então a gente vai falar hoje do dosha de Pitta. A gente vai entender como é que esse Pitta tem... toda a transformação dele, todo o metabolismo, toda a vivência. Então vamos lá, espero que tenha revisão. Então vamos começar pela revisão, Serpente? Vamos lá, pessoal, vou desativar os comentários um pouquinho. Desativar perguntas. Eu não consigo mais tirar essa telinha aqui, vai ficar aí. Nossa, sejam todos bem-vindos, que a gente tenha mais uma boa tarde de estudos. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente fala no dosha Vata, a gente está falando nessa capacidade de criar alguma coisa, na capacidade de mobilidade. Eu costumo dizer que a minha voz se move até vocês pelo campo de Vata, pelo campo do vazio. Sua mente vazia recebe o meu Vata, recebe essa informação etérea. Agora, quando você faz o discernimento da informação que está sendo dada para você, quando você tem que compreender, tem que criar uma impressão sobre aquilo, esse é o dosha de Pitta acontecendo, é um metabolismo. E se você lembra ou você não lembra do que foi dito, é o dosha de Kapha. Se você não lembra das últimas aulas, o seu Kapha está bem baixo. Se você lembra de tudo que eu falei, seu Kapha está bem nutrido. Esses 3 doshas vão estar trabalhando juntos e alguns tendem a agravar. Então a gente tem Vata, Pitta e Kapha. Vata, minha voz se movendo até você pelo campo do vazio, a sua mente vazia recebendo isso. Pitta, você discernindo o que está sendo dito, metabolizando sobre o que está sendo dito, compreendendo o que está sendo dito. Kapha, você guardando o que está sendo dito, armazenando a informação, alocando ela na sua cabeça. A gente pode falar isso em termos alimentares, que a gente vai usar mais para o dia de hoje, para a live de hoje. A gente pode falar que o movimento do alimento na minha boca, o movimento do alimento no estômago, o movimento do alimento no intestino delgado, a seleção que o corpo faz para escolher o que vai virar tecido indo para o fígado e o que vai virar dejeto mantendo o caminho descendente, esse movimento é todo dedicado do dosha de Vata. Então esse movimento do alimento, para onde o alimento vai, para onde o alimento não vai. Quando a gente pensa no dosha de Pitta, é a secreção biliar que está sendo produzida para o alimento ser quebrado em pequenas partículas. Então as secreções do Pitta, o dosha Pitta, vai estar presente no estômago, no intestino delgado, no fígado, na vesícula biliar. É a transformação do alimento. Então o transporte do alimento é feito pelo Vata, a transformação daquilo que não é você em algo que vai vir a ser você é feita pelo Pitta. Agora, o armazenamento, aquela compreensão de que isso aqui tem que fazer parte do meu corpo, parte do meu corpo é esse tecido que está sendo alocado e direcionado, essa compreensão é do dosha de Kapha.
Então o dosha de kapha ele vai estar responsável por selecionar quais são os nutrientes que vão ser armazenados. Então ele vai pegar aquilo e por meio de estabilidade ele vai conseguir fazer essa seleção, que é diferente do que eu estou fazendo agora. Eu estou nem um pouco estável tentando abrir minha camiseta porque está quente pra caramba. Então vamos ver se eu consigo aqui. Quis escolher uma bata branca neutra para não agravar o pita de ninguém e vir agravando o meu. Então vamos lá. Quando a gente pensa em seguida sobre quais são as bases do dosha pitta, são os metabolismos do corpo. Então, a partir do momento em que eu fico confuso na minha forma de transparecer o conhecimento para vocês hoje, o pitta de vocês já cria uma impressão e um discernimento sobre o que está acontecendo. Então o pitta é esse dosha que ele nem sempre está sob controle. Ele, de certa forma, eu sei que a gente estuda que o vata é o primeiro que desequilibra. O vata é aquele que precisa ser mantido em controle o tempo todo, mas de certa forma aquele dosha que dá risada de desequilibrar é o pitta. O pitta é aquele cara que fala assim, mano, tá difícil, mas eu gosto de sofrer. Não, eu gosto de desafio. Ah, tá, a comida é quente, eu vou pôr pimenta. Ah, eu tô cansado, mas eu gosto de fazer as coisas nesse nível de estresse. Ah, eu tenho que viajar 5 horas, mas eu não vou dormir para fazer isso. Então o pitta é aquele cara que ele gosta de estourar a linha do bom senso. Ele gosta assim de mostrar para ele mesmo, não é necessariamente assim, isso que é uma compreensão que as pessoas que não têm muito pitta não compreendem isso. O pitta, ele não está atrás da melhor coisa que tem, porque o ego dele é muito grande, ele quer a melhor coisa. Ele não está atrás de saber muito, porque ele quer que todo mundo saiba que ele sabe muito. O pitta entrou na brisa, na própria cabeça dele, ele fala assim, cara, a melhor coisa que eu tenho para fazer com a minha vida é saber muito. A melhor coisa que eu tenho para fazer com a minha vida é malhar muito. É ser muito, é comer muita pimenta. Ele não come muita pimenta para mostrar que ele come muita pimenta. Ele come muita pimenta porque na cabeça dele alguma coisa está dizendo para ele que comer muita pimenta é a melhor coisa que há no mundo. O pitta ele tá o tempo inteiro querendo romper. E aí a gente começa a ver que a níveis fisiológicos o pitta é aquele que vai estar sempre exagerando. Ele vai exagerar no álcool, vai exagerar no cigarro, vai exagerar no consumo de drogas, vai exagerar em todas as coisas que estejam ligadas ao consumo dos sentidos. Enquanto que o kapha, mas o kapha é quem engorda. Sim, porque o kapha não tem a natureza de ter um metabolismo tão forte. Mas quem faz os pratos gigantes e come a qualquer momento e come o tempo todo é o pitta. O saco sem fundo é o pitta. E aí a gente precisa começar a entender que se você alimenta esse pitta da forma errada, você vai ter uma série de distúrbios ligados a justamente esses exageros. Então quando você passa a alimentar o pitta sem esse controle de eu quero acalmar o meu dosha, porque vamos pensar num sentido físico agora, né? Se eu estou falando que é uma live avançada, eu quero começar a falar de coisas avançadas e acho que estou até agora falando de introdutória. Quando eu falo que o vata não precisa de salada, eu estou dizendo que as texturas dos tecidos do vata já são frias, leves e secas, então ele não precisa disso. Quando eu falo que o pitta não deve ingerir pimenta, não é que ele não aguenta, não é que ele não gosta. É que o sangue, o plasma e o sangue já são agitados, as secreções biliares já são constantes, as excreções do pitta já são abundantes. Então a partir do momento que ele usa alguma coisa que acelera mais o metabolismo, ele está meio que destruindo o corpo dele, ele está aumentando os níveis de corrosão, de acidez. Por outro lado, um combustível para o dosha de pitta é o sabor doce. Eu falo muito nas tâmaras, principalmente por a gente viver num país que é tropical. A maioria das pessoas aqui é vata e pitta, então agrava no dosha vata e agrava no dosha pitta. O vata é leve, o pitta é quente. Qual é o remédio para leve? Pesado. Qual é o remédio para quente? Pesado. Qual é a melhor coisa pesada de fácil digestibilidade do mundo? Ghee e tâmaras. Então eu fico falando muito de ghee e tâmaras porque é o antídoto natural para os brasileiros. Então, aquele pitta que quer acordar e tomar um suco verde para acalmar o dosha pitta, você não acha que é muito mais interessante você, ao invés de acordar e soprar o fogo da fogueira? Tudo bem que vai diminuir um pouco o fogo, você vai se sentir levemente nutrido, mas, cara, daqui a pouco esse fogo vai chegar quente, explodindo. Não seria melhor as pessoas fazerem injeção de tâmaras, de inhame, de coisas doces, pesadas, nutritivas? Porque aí você está colocando uma lenha no seu fogo. Então, o dosha pitta, ele precisa entender
que o remédio dele não tá ligado a gengibre, a cravo, a canela. Eu atendo muita gente, voltei a atender muita gente e vejo que cada vez mais eu passei a atender um refinado de pessoas. Eu não atendo mais a manicure do salão que me procurou porque queria emagrecer e perder os gases. Eu já atendo a pessoa que passou com 10 médicos, ou não. Mas eu atendo pessoas que já estão procurando coisas naturais há um tempo. E aí, geralmente, eu já pego pessoas que estão ali fazendo uso de especiaria há um tempo. E, infelizmente, eu estou vendo muita gente fazendo uso errado. Então, você pega, assim, pessoas que passaram nos 50, usando água morna 5 vezes por dia. Ou seja, as fleumas digestivas que dependem de uma boa mucosa, depende de um bom movimento vata, uma boa acidez pita e uma boa mucosa kapha. 5 copos de água morna por dia tira toda a boa mucosa. E aí você vai vendo as pessoas que passaram da fase kapha, passaram da fase pita, estão na fase vata, agravando o vata por falta de compreensão. Agora, os pitas, eles tendem, a fase pita dos 12 aos 50 anos, é uma fase que as pessoas com certeza vão buscar romper desafios, criar novas coisas, enfrentar todos os desafios da vida, vencer, eu tenho que vencer financeiramente, vencer na família, vencer no trabalho, vencer nos estudos, brilhar. Então esse dosha pita, ele fica muito alto nesse período. O estresse, ele é algo que existe e que em níveis adequados, a gente fala assim, 50% a 70% de estresse mantém uma pessoa ativa. Menos de 50% faz com que a pessoa fique meio parada ali, porque não tem algo, o estresse é algo que está ali martelando na sua mente, dizendo para fazer alguma coisa. Agora, um nível explosivo de estresse também não é saudável. Então, entender que a mente, ela deveria servir ao nosso espírito. Por isso eu fico todos os cursos que eu disponibilizo, as aulas introdutórias do curso são aulas profundas de espiritualidade. O vídeo Ayurveda e a Matemática Espiritual é um vídeo muito legal de se assistir também, tá no YouTube, Ayurveda e a Matemática Espiritual. Porque toda a base você consegue voltar para isso. A partir do momento em que você compreende que quem deveria servir é a mente que deveria servir ao espírito, as coisas ficam mais fáceis. Você começa a dizer para os seus doshas que se acalmem. Você come a sua pimenta ali, mas tu vai dizer para essa pimenta, cara, tu não vai me agravar ao ponto de estourar meu dosha. É uma ordem do meu espírito. Os textos sagrados e maravilhosos do Ayurveda e as orações de Vedanta que falam sobre o Agni, que falam sobre o fogo, dizem basicamente assim, né, fazendo um resumo. O Agni, ele é aquele Deus maior de todos. E ele se entrega ao que é soberano a ele. Então, o Agni da abobrinha se entrega ao Agni da minha digestão. Vai ganhar quem for mais potente, a minha digestão. Mas a minha digestão se entrega ao meu Agni espiritual. E o meu Agni espiritual não se entrega a nada. Então, essa compreensão de que o Pitta ele precisa ser ordenado. O Pitta ele vem como aquele dosha chato que quando está agravado vai querer que as coisas estejam simetricamente, cada coisa no seu devido lugar, vai começar a tomar conta da vida dos outros, vai começar a implicar com os outros. Mas se você começa a direcionar bem o seu Pitta, fiz uma gafe esses dias, pessoal. Vou ativar os comentários aqui para vocês, tá? Eu fiz uma gafe esses dias, voltei a atender. E nessa de ter ficado muito tempo sem atender, eu deixei de fazer uma consulta para uma pessoa que já tinha me pago a consulta, tinha me enviado as fotos, tinha feito tudo certinho. E no meu descontrole, no meu vata descontrolado, eu não peguei essas coisas e não consegui acompanhar essa situação. Perdi o contato, perdi a pessoa. E aí ontem essa pessoa me cobrou e ela me cobrou exatamente assim: professor, tenho muita admiração pelo seu trabalho. Aconteceu a seguinte coisa e eu quero o meu estorno, mas quero que você saiba que está tranquilo, que está tudo bem. E eu entendo a sua metodicidade e talvez você não consiga aplicar essa metodicidade em todas as áreas da sua vida. Eu fiquei assim, gente, que gafe, que coisa horrível que eu fiz, né? Aí, fiz o estorno, coloquei um troco a mais. Que diferença vai fazer? Mas tentei fazer o que a minha consciência me disse que seria certo. Mas o ponto em que ela meio que citou assim, entendo a sua metodicidade, eu fiquei pensando assim, talvez eu tenha aprendido a agravar o meu Pitta em áreas que são muito mais úteis do que ficar fritando sobre como está a minha casa, como está uma coisa, como está outra, como está o quadro que hoje parece estar meio torto, que eu mexi nele. Tá torto? Tá torto, né? Deixa eu ver se eu ajeito.
Não ajeita, ainda estraguei, ó. Vamos colocar ali mesmo? Pronto, vou deixar aqui. Aí, talvez tenha ajeitado até. Beleza, pessoal, então é o seguinte. Deixa eu seguir o meu cronogramazinho aqui. É natural que todo pita seja rajas. Rajas é aquele movimento constante. Então, ó, olhei para o quadro, eu sou muito pita, tá? Eu sou muito vado, sou muito pita. Eu olhei para o quadro, vi o quadro torto, falei, não, peraí, então eu já estou me devaneando aqui da live. Tenho temas para falar ainda que estão anotados aqui pra gente, mas já abri a caixinha de perguntas. Então, todo pita tende a ser meio rajásico também, meio agitado, meio difuso. Tá? Porque é muito movimento acontecendo o tempo inteiro. Agora, fica legal quando o pita consegue uma direção. O que ajuda o pita a ter direção é um bom peso. Então a gente fala assim, pô, fogueira é legal? Sim, desde que você controle o fogo. Se o fogo fica devaneando muito, vai queimar em locais inadequados, mas se você coloca uma madeira nobre, por isso eu falo em alimentação, tâmaras, ghee, leite, cozido com especiarias, carnes ou não, mas saber qual alimento é adequado para equilibrar os seus doshas. Porque aí você vai conseguir manter a sua fogueira com uma lenha maravilhosa. Se a lenha da fogueira tá boa, pode até estar chovendo, que o barato vai funcionar bem. Tá. E aí assim, pessoal, é importante a gente entender os tecidos que são sede do pita, né? Então, qual tecido é sede do pita? O dosha pita é feito de fogo e de água. Tá? Então, todo tecido que tem água ele já tem um pouco de pita. O plasma tem pita, mas a natureza do plasma é kapha. Então a gente vai pular para o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é o plasma que ganhou hemoglobina, então ele é água com fogo. O sangue ele vai estar transportando a energia do corpo, a bile, o calor, os nutrientes junto com o plasma. Então o tecido sanguíneo ele é um grande receptor do excesso de pita. Quando a pessoa fala assim, cara, ó, estou com raiva, estou sangue quente, pita agravado, problemas de pele, vermelhidão. Quando a pessoa passa mal por causa de uma circunstância da vida, bati o carro e tive um enjoo e um vômito, recebi uma notícia ruim e tive uma diarreia. Geralmente essas coisas estão ligadas ao dosha de pita, tá? Que é a agitação das membranas que já está muito agitada, gerando processos excretores. Então é muito importante para o pita tomar cuidado desse sangue. Não é para influenciar esse sangue com suco de gengibre, com chá de gengibre, com suco de laranja todo dia. Então você é pita, consome coisa doce, consome coisas que acalmem o seu dosha. Não tenho falado muito disso e tenho recebido bronca da minha equipe. Professor, não deixa de falar do curso de culinária e nutrição. Vocês estão achando o conteúdo interessante? Muitos de vocês me conheceram durante o lançamento do curso de Dravya Guna. O curso de Culinária e Nutrição é o curso mais introdutório que eu tenho para quem quer entender as bases do Ayurveda, aplicar para você, aplicar para sua família, aplicar para os seus amigos. Eu digo assim, se você plantar a semente do Ayurveda bem plantada, daqui a 2 anos, não importa muito se você continuou os seus estudos ou não. Se você plantar uma semente bem plantada, vai ter uma árvore ali. Você vai colher frutos. Daqui a uns 2 anos você vai estar fazendo as escolhas mais bem feitas. Você vai estar indo para o self-service escolhendo bem as coisas. Então acho que assim, é compromisso de cada um de nós saber cuidar de si mesmo. Eu aprendi a cuidar de mim, falo bem disso, tento ajudar vocês a fazerem isso. Mas acho que não tem nenhum caminho que não seja levar isso com a seriedade de um pita. Pegar essa seriedade de, ao invés de se transformar numa pessoa perfeccionista, implicar com a vida dos outros, com a vida dos filhos, com a vida dos pais, com a vida dos empregados, com a vida dos chefes, começar a implicar com a sua própria vida, começar a jogar esse pita onde ele realmente vai ter uma utilidade. Dá uma olhada no curso, o link está no meu perfil. Tá? Lembrando que para acompanhar essa semana eu disponibilizei uma apostila gratuita para vocês, é o primeiro link do meu perfil, tem todas as bases dos doshas para vocês entenderem, é tema dessa semana e da semana que vem, não deixe de baixar essa apostila. Vamos ver o que vocês conversaram aqui comigo, eu acho que eu falei todo o tema de hoje. Tá? Então assim, é importante o pita entender que se ele tomou mais chá de gengibre do que suco de tâmara, por exemplo, você ingeriu mais picante do que doce, como é que você vai querer dormir bem? Como é que você vai falar assim, eu não fecho os olhos e acalmo a minha mente? Cara, o seu sangue está fervendo dentro de você, seu sangue nutre a sua mente está fervendo. Eu vi um filme de ação até meia-noite.
E aí na hora de dormir eu fiquei com insônia. É claro, um conjunto de informações quentes, explosivas, penetrantes. Então é muito importante o Pita aprender a controlar esse Pita. Vamos lá. Sem fome nesse calor, a panaceia, quantas vezes por dia para regular? Úrsula, pode ingerir panaceia se a pessoa é obesa, por exemplo, até 6 vezes ao dia para emagrecimento. Se você quer controlar o acne até 3 vezes ao dia, mas eu tenho a receita do Elixir, o Elixir matinal, que é a Panaceia 2.0. É uma receitinha que está lá embaixo no meu Instagram. Dá uma olhada que eu uso. São 3 receitas que eu tenho na cozinha mostrando o liquidificador. Deve estar umas 60 receitas para baixo, aí, umas 60 postagens, talvez um pouco mais. Se eu não me engano, eu fiz isso em abril, mais ou menos, se você procurar por data, tá? E aí a receita do Elixir, ela é melhor porque ela já é um leve alimento, mas também te aumenta o acne como a panaceia, tá? Que saudade que eu tava de ouvir você. Que bom, que bom. Tô feliz de estar voltando a fazer live também. Muito do meu sumiço envolveu os meus animais aí numa maré, né, de adoecimentos. Edson, como faz para aliviar o fogo do fígado? Lucy, olha só. Coentro, tá? Coentro é ervas de potência resfriante. Então, coentro, carqueja, espinheira santa, boldo. Aí você tem que pensar em ervas coleréticas e colagogas. A galera do curso de Travaguna entende mais desse tema, que são as ervas que penetram no sangue, fazem a bile do sangue se transformar em bile no fígado, espremem o fígado para o fígado excretar essa bile no intestino e diarreicas fazendo o fígado excretar. A alcachofra é uma erva muito boa. Tá? 500 mg de alcachofra tomado de manhã, mas eu não gosto de manipulação. Não vejo, geralmente as coisas estão oxidadas. Então é melhor tu comprar alcachofra na feira, se eu não me engano tá na época, e fazer alcachofra aí dia sim, dia não, até você sentir que você tirou esse excesso de bile do fígado, tá? Mas e se a pessoa não quiser dar continuidade? Prefiro perder a consulta. Não era para ela mesma. Talvez ela perdeu com certeza. Não, gente, que nada. Cada um... Foi gafe minha não pegar o caso da pessoa ali, poxa. Ela ficou numa boa, levou na mó boa, mas gafe minha. Por isso eu tô com uma assistente agora, pra não dar gafe de novo. Pode falar mais sobre anemia tipo Pitta e como saná-la? Helena, olha só. A anemia do Vata, ela geralmente é ressecamento de tecido que está diminuindo o transporte das coisas, fogo digestivo baixo. A anemia do Pitta geralmente é um fogo digestivo tão alto que está queimando os nutrientes, tá? Então dificilmente você vai ver uma anemia, às vezes você vai ver uma anemia por excesso de tecido aquoso que está ácido, mas a base da anemia de um Pitta, a base da anemia vai ser assim, ó, para você ver fisiologicamente, não estou falando num exame, para você ver fisiologicamente que a pessoa está anêmica, a pessoa põe a língua para fora e você vai ver que a língua está bem dilatada. Geralmente línguas bem dilatadas ou estão arroxeadas ou estão esbranquiçadas. Então elas não tendem a estar com o Pitta agravado, tá bom? Parará. Onde eu baixo a apostila? No link do meu perfil, tá bom, Astrid? O pessoal já te respondeu, mas é o link do meu perfil. O pessoal elogiando aí a Panaceia 2.0, que é essa receita de Elixir que eu indiquei para vocês. Eu tô aprendendo a apaziguar meu Pitta com todos esses ensinamentos, é a Amanda Nova Era. Que bom, Ana. Recebi meus produtos da Sankhya, estou muito feliz. Pessoal, quem não conhece a minha empresa, eu criei a Sankhya em 2013, eu comecei as fórmulas. Em 2014 eu comecei a produzir. Em 2015 e 2016 eu passei a ter as fórmulas fixas. A Sankhya é uma empresa para dar suporte aos terapeutas de Ayurveda, porque é uma empresa para quem sabe usar produtos e ao mesmo tempo... Deixa eu pegar meu cachorrinho aqui. Peraí, vem cá, ninguém. Tô vendo que você tá aí na carência. E ao mesmo tempo, à medida que as pessoas estão aprendendo a usar a Ayurveda, eu tô vendo que é uma empresa para todo mundo. Tá? Então dá uma olhada no perfil da Sankhya. A gente tem uma linha de produtos para dar aporte às pessoas que praticam a Ayurveda, tanto especiarias para temperar seus alimentos, quanto uma massala para fazer um leite cozido com especiarias, um chai de forma adequada, sem ter chá preto, por exemplo. E eu tenho os super alimentos. A gente tem o tônico, que é um dos santos da Sankhya.
São fórmulas que eu fiz todas com base no Ayurveda, mas usando o máximo de ervas nacionais que eu posso. É muito difícil você encontrar ervas indianas de boa qualidade e elas não têm um efeito tão legal quanto as ervas brasileiras pra gente aqui. E eu vejo que as fórmulas descritas nos textos indianos, elas são para as pessoas que vivem aquela cultura, que tem aquele tipo de alimentação, que tem aquela rotina diária, não é pra galera que está aqui. Então eu indico para quem quer praticar Ayurveda, quem gosta, por exemplo, vou falar um nome diferente aqui, quem gosta de Chyavanprash, vocês têm que experimentar o tônico da Sankhya, porque o Chyavanprash ele é muito ácido e muito picante, e ele é tipo o tônico máximo que existe no Ayurveda, mas ele é ácido e picante demais para o brasileiro. Já o indiano que come chutney a vida inteira, aquele ácido e picante não faz diferença. Então o tônico da Sankhya é tipo um Chyavanprash, mas é muito mais doce. Falei grego para a maioria, mas beleza. Vamos lá, continuando. Na alimentação Ayurveda não se usa alho e cebola como tempero? Isso é um mito. A questão é assim, ó, quando a gente fala em coisas que agitam a mente, que mantém a mente agitada, a gente está falando, por exemplo, em alho, em cebola, a gente está falando em coisas que geram rajas, que geram tamas, que geram letargia mental. Beleza, tá? A gente está vendo lá no texto clássico que alho e cebola geram tamas na alimentação. Só que olha só, se comer um salgado na rua tem glutamato monossódico. A nossa água tem cloro e flúor. Eu vou sair daqui e vou ligar a TV para assistir um documentário, alguma coisa assim, para ver um seriado, seja lá o que for. Depois que acabar a luz, eu vou acabar a luz do sol, eu vou acender a luz e isso vai agitar minha mente. Mais tarde vai vir alguém falar mal de outra pessoa para mim. Então a capacidade que o alho e cebola tem de fazer mal pra gente, dentro de uma sociedade que está o tempo inteiro fazendo mal, é muito pequena. O vilão do barato não é alho e cebola, tá? Mas é que quando você lê texto clássico, você lê lá no texto clássico que alho e cebola são entorpecedores de uma mente que quer meditar. Legal, tu quer meditar? Então, para meditar é legal você não consumir glutamato monossódico, consumir água de filtro de barro, fazer um jejum adequado, tomar o suco matinal Ayurveda, fazer ingestão de ghee regularmente. Aí, quando você ingerir alho e cebola, você vai ver uma diferença na sua mente. Aí tu vai falar assim, alho e cebola agitam a mente. Mas para você perceber que alho e cebola agitam a mente, você tem que estar muito sutil, tá bom? Edson, às vezes eu sinto que a fome se manifesta em mim mais em forma de ansiedade no estômago do que outra coisa. Mas eu fico quieto, consigo escutar meu estômago roncando e parece que é algo mais hormonal. Gabi, olha só, dá uma olhada num vídeo que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos, tá? É um vídeo bem legal sobre as bases dos doshas na digestão. Você vai conseguir ter uma compreensão bem profunda sobre o que está acontecendo com você, tá bom? Parece que é um vata mais agravado e não um pitta. Tá? E assim, algo que é hormonal, dentro da minha compreensão clínica, hormonal é uma parada, nem tem como assim, é hormonal, mas o que você quer dizer, é hormonal? O que o Ayurveda, é isso que eu estou dizendo, não estou falando que o que você está falando eu não consigo compreender dentro do meu conhecimento ayurvédico o que tratar quando a questão é hormonal, porque o Ayurveda não me ensinou isso, o Ayurveda me ensinou a ver a propriedade das coisas. Elas estão quentes, estão frias, estão úmidas, estão secas e por aí vai. Tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo, Ayurveda e a perda aguda de tecidos, que você vai entender melhor a resposta, tá? Aí vi você continuando aqui, parece que é como se o sistema nervoso, como se a informação da fome não chegasse ao cérebro. Dá uma olhada nisso, talvez esteja faltando umidade no seu corpo, tá? Oleosidade adequada. Alimentos para pré e pós-treino para pitta, coisas pesadas, tâmara, aveia, arroz, quinoa, carnes ou não, tá? Semente de girassol, semente de abóbora, amêndoas, raízes em geral. Oi, professor, o mapa de busca por terapeutas está ativo no site da Sankhya? Thaís, até a última vez que eu olhei estava, e se não está ativo, é alguma coisa que eu tenho que ir lá corrigir, tá bom? Pessoal, para quem não sabe, no site da Sankhya a gente tem uma área Terapeutas do Brasil. Eu tenho mais de 70 terapeutas cadastrados lá. Se você é terapeuta ou se o seu terapeuta não está cadastrado lá, fala para ele se cadastrar, que é um sistema de pesquisa. Só a pessoa pode colocar foto, pode colocar o perfil, pode colocar todas as coisas que ela tem interesse ali. É um sistema aberto, tá?
Eu que programei. Você acha? Eu também recebi meus produtos e fiquei muito feliz. Que bom, pessoal. Eu sei que a gente fez uma grande promoção na Black Friday. Assim, a gente fez um pontão de estoque mesmo. Foi muito bom muito bom para vocês também. Não deixe de tirar as dúvidas comigo e compartilhar as fotos do que vocês têm feito. Insônia é agravamento de pita? Quais chás indicados? Michele, vamos pensar assim, ó. Leveza no sono. Qual água quente eu posso tomar? Entendeu? Nenhuma. A água quente vai te deixar mais leve se seu sono está leve. Então, leite cozido com especiarias é uma indicação. Tem 3 tipos de insônia. Insônia vata, insônia pitta e insônia kapha. Insônia kapha é mais rara. Mas a insônia vata é a insônia de quem? Tipo, tá leve demais. É isso, tá leve demais. Você cara, o sono não tá vindo. A insônia pitta é a insônia de quem tá fritando o pensamento. De quem não consegue sair daquele ciclo de pensamento. A insônia kapha geralmente é uma insônia de quem tá assim... entorpecido pela vida, cansado, mesmo exausto não consegue dormir, tá? E aí é um peso, tanto peso que a pessoa não consegue dormir. Isso acontece, mas é raro, tá bom? E aí você tem que remediar cada uma de acordo. Se é uma insônia de quem está fritando o pensamento, você tem que diminuir as coisas que agitam a sua mente. Se é uma insônia de quem está muito leve, você tem que pesar o seu corpo, tipo com leite cozido com especiarias e um pouquinho de açúcar mascavo. Ana, Edson, posso dar o tônico para os meus filhos que comem muito mal? Crianças a partir de 4 anos podem consumir o tônico, tá? Indico que vocês façam o tônico sempre batido com fruta. Se for consumir puro, mastiga bem, que é um alimento muito rico. Ele tem que ser muito bem misturado para ser digerido. Tamila, eita que saudade que deu de um mango pickle. Um pickles, aqueles pickles, os chutneys indianos são ferozes, né? Noni, vilão ou mocinho? Olha só, o problema do Noni é que ele é muito forte. E aí você tem que usar assim 2, 3 ml de Noni. E assim, a diferença entre remédio e veneno é a dose. A diferença entre uma planta ser medicinal e não ser medicinal é a potência dela e como o seu corpo reage a ela. Então eu não acho legal você usar coisas muito fortes. O mais forte que eu passo, por exemplo, é babosa. Se eu um dia passar a Veloz, assim passei a Veloz para 3 pacientes. E o Noni é tão potente quanto a Veloz. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que você vai passar para 2, 3 casos no ano se você atender muito, tá? Edson, sinto desconforto com o limão no suco matinal. Posso substituir? Pode ficar sem o limão, tá bom? Onde está o vídeo? Pessoal, todos os vídeos que eu falo para vocês conseguem pesquisar pelo Google mesmo. Geralmente é o primeiro feed. Ou então você vai ali no YouTube. Tá? E pesquisa. Os vídeos em geral estão no canal Sankya Ayurveda. Se você clicar no meu perfil, você consegue encontrar o canal do YouTube. Edson, você sabe algo sobre a função das medicinas indígenas como rapé e sananga nos doshas? Jovem, eu sei pouco, tá? Então, como eu estou aqui para dar aula e é um tema que eu não consigo dar aula nesse tema, eu prefiro não falar. Eu preciso ter mais experiências com essas medicinas para poder falar delas. Tá bom? Tem outros terapeutas muito bons que podem falar mais disso. Por exemplo, a Margarete Mota. Acredito que ela tem bastante experiência no tema. Meu sangue está fino, perceba fazer exames. A picada jorra sangue. Seria do limão? Tomo de manhã há bastante tempo. No mínimo, tá? No mínimo é o limão. Você tem que densificar o sangue. Faz suco matinal com acréscimo de aveia. Tá bom? Não coloca limão e faz com menos água. Água morna com limão em jejum é legal? Pessoal, dá uma olhada no meu destaque do Instagram, que eu tenho um destaque só sobre água morna, tá? Aí eu explico melhor qual é boa para cada um e assim, nada vai ser bom o tempo todo. Não tem uma boa digestibilidade de tâmara, gera acnes, como melhorar? Olha só, Michele. Eu passo muitos tratamentos e vejo assim que 20% dos meus tratamentos as pessoas entram em choque no começo, falam, cara, tá acontecendo isso, aquilo outro, tô com odor, tô com espinha, papapá. Eu falo, olha só, tu acha que o que você tá tendo, na hora que você olha para a característica do que você tá tendo, isso parece que é vindo do que eu te dei? Ou será que o que eu te dei tá derretendo uma toxina do seu corpo que está saindo desse jeito? Aí a pessoa, não entendi direito. Eu falei, olha, eu tô te dando especiaria perfumada e você está me dizendo que seu cocô está cheirando mal. Você está me dizendo que está com gases.
Você tá me dizendo que tá saindo espinha de você. Tá fazendo sentido? Pessoal, tô entendendo. Então, assim, não tô dizendo que é o caso, Michele, tá? Mas também tem tipos e tipos de tâmara. Compra a melhor tâmara que tem, que é a tâmara jumbo, que ela não tem glacê em volta dela. E come a tâmara hidratada e não tem como ela te fazer mal. Não tem como ela te fazer mal. Ela vai umedecer os seus tecidos, vai fluidificar suas excreções, vai mobilizar o que a gente chama de 3 malas: fezes, urina e suor. E o suor pode sair com toxina, tipo espinha. Seu corpo vai ficar perfeito se você ficar 6 meses consumindo 2 tâmaras jumbo hidratadas de manhã no seu café da manhã. Tá? Você vai fluidificar todas as suas toxinas, elas vão sair e você vai aumentar muito a sua nutrição. Edson, a pele das minhas mãos e pés estão bem ressecadas e finas. Isso deve ao fato da quimioterapia. O que eu faço? Astrid, uso de suco matinal com 1 colher de chá de ghee. Tá? Você vai bater o ghee com o seu suco matinal. Tá bom? A longo prazo mesmo. Obrigado, Edson. Já assisti seu vídeo sobre a perda aguda de tecidos, fiz anotações e gostei bastante. Esse chat é um pouco pequeno para eu explicar direito toda a minha dúvida. Beleza, Gabi, entendo bem. Eu sei bem. O que eu acredito que pode ajudar é umidificação, tá? Umidificar o seu corpo com tâmara, com alcaçuz, com coisas que aumentam essa conexão entre o corpo mesmo. Se o seu corpo está seco, as sensações elas são muito duras. Então talvez até uma sensação de saciedade ou um impulso de fome são confundidos pela falta de umidade do corpo. A umidade gera adesão e conexão. Então, no caso, quanto à aveia que colocamos no suco seria a aveia grossa, ela fica crua? Sim, a aveia grossa fica crua, mas a gente vai bater com água quente, tá bom? Mais uma coisa que tem ajudado bastante óleo para esse corpinho vata, é isso aí. Galera, olha só, grata, sou o aluno do curso de Trave Aguna. Beleza, Astrid, é isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha que lindo. 37 minutos de live e eu respondi todas as perguntas. Achei que isso não ia acontecer, que eu vi que a galera tava quente hoje. Eu ainda não almocei, eu tenho consulta para fazer, quero ir em Taubaté escalar. E é isso, fechou? A gente vai falar então sexta-feira sobre o doce de Kapha, tá? Então hoje a gente falou sobre as bases do Pitta, a gente falou sobre uma compreensão mais geral, ainda que avançada, sobre como o Pitta pode aprender a se controlar, quais coisas ele deve direcionar esse excesso de metabolismo dele, dicas de como remediar, e espero que tenha sido legal para vocês. Lu, o leite de aveia é altamente ressecante para vata, tá? Altamente ressecante. Eu costumo dizer assim, ó, o que você passa na mão e meia hora depois, passa algo na mão e observa como está meia hora depois. É como vai estar no seu corpo. Pega as tâmaras que eu estou falando, aperta as tâmaras, faz assim, meia hora depois vê como a sua mão está. Você vai ver que ela está mucosa, mas ainda está fluida. Pega o leite de aveia, passa na mão. Beleza. Olha como está meia hora depois. Você vai até ter que fazer uma abhyanga de tão seca que sua mão vai ficar. Tá bom? Fechou, pessoal? Olha, Thaís, acabei de confirmar que a busca de terapeutas está funcionando. Tentei algumas vezes nessa semana e não carregava. Deve ter sido alguma coisinha com o provedor do site. Vou almoçar, pessoal. Namastê, obrigado pela presença de vocês. Não deixe de bater uma foto, de compartilhar a live de hoje. A gente se encontra sexta-feira, 12h40, para falar sobre o doce de Kapha. Combinado? Até a próxima.